converso hoje com o Dr. Fernando Fontes Rodrigues, juiz eleitoral da 11ª Zona Eleitoral de Araçatuba, e com o Dr. Marcelo Penido, chefe do cartório eleitoral. Dr. Marcelo, os eleitores que não votaram nas últimas eleições podem votar no dia 3 de outubro? Isso, todos os eleitores eles podem deixar de votar em 3 eleições consecutivas, né? E automaticamente após essa isenção deles na eleição, eles podem estar indo ao cartório eleitoral pagando uma multa eleitoral referente a cada eleição. Mesmo que esses eleitores tenham feito a sua justificativa nas últimas eleições? Isso. Quem justificou, não existe a multa eleitoral, né? E quem deixou de justificar ou votar, existe uma multa eleitoral para cada eleição. Uma eleição de 2 turnos, 2 multas eleitorais. Então, o limite de justificativas são 3 justificativas, é isso? Não, a justificativa ela é indefinida, né? O que você não pode deixar é de se isentar da eleição e deixar de votar por 3 eleições consecutivas. Que aí seu título é cancelado e você fica obrigado a voltar ao cartório eleitoral e regularizar a sua situação. Onde o eleitor pode consultar a sua situação eleitoral? Isso, ele pode estar comparecendo ao cartório eleitoral, né? Ou então estar entrando pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, né? O site é o www.tse.jus.br. Isso, e o www.tre-sp.jus.br também. E o cartório eleitoral de Araçatuba, ele fica onde? Ele fica na Rua Afonso Pena, número 57, no centro, né? E funciona das 12 às 18 horas de segunda a sexta. Tem algum horário especial agora para as vésperas da eleição ou o horário continua o mesmo? Não, dependendo dos procedimentos, existem plantões que são efetuados, né? No momento está funcionando exatamente da meio-dia às 18 de segunda a sexta. Quais são os ônus que o eleitor que não votou e não justificou pode ter? A falta da votação, ele acaba tendo uma restrição a alguns deveres dele. No caso, o título eleitoral está atrelado a diversos documentos públicos, né? E como o CPF, como o passaporte, certidões de quitação, no caso eleitoral, para quem tem interesse de prestar concursos públicos. Então, quem deixa de votar não está quite com a Justiça Eleitoral e isso acaba refletindo em outros documentos, né? E a pessoa tem que regularizar primeiro o título eleitoral para depois regularizar esses outros documentos. Quer dizer, a pessoa que não está quite com a Justiça Eleitoral, ela vai ter problemas, inclusive, para poder prestar os concursos públicos. Exatamente. Fico aviso aí para as pessoas que estão nos assistindo, que muitas delas querem prestar concurso e se não tiver kit com a Justiça Eleitoral não vai adiantar nada, né? Não adianta nada, vai ter que regularizar a sua situação. Bom, e nessas eleições nós temos 2 grandes novidades, o voto em trânsito e a obrigatoriedade do documento com foto na hora da votação. Doutor Marcelo, explica um pouquinho mais o que significa o voto em trânsito. Isso, o voto em trânsito foi uma opção criada pelo tribunal para que todos os eleitores que estivessem no dia da eleição em alguma capital do Brasil poderiam estar transferindo para lá, né, nessa eleição de 2010, e efetuando seu voto lá, né, para presidente. Mas ele transferindo para lá provisoriamente? Provisoriamente, só para a eleição de 2010. O eleitor que optou, então, por fazer o seu voto em trânsito, ele vota nas próximas eleições apenas no primeiro turno ou no segundo turno também? Isso, ele pode ter escolhido, ele poderia escolher tanto a mesma cidade no primeiro e segundo turno, como só para o primeiro turno uma e segundo turno a outra. Se eventualmente eu optei pelo voto em trânsito, vou votar em São Paulo, por exemplo, mas uma semana antes do dia das eleições eu resolvo que vou ficar em Araçatuba. Eu posso votar em Araçatuba ou o meu título agora está vinculado somente a São Paulo? O seu título fica vinculado a São Paulo agora. Você teria que justificar em Araçatuba, mesmo sendo eleitor de Araçatuba. E nós temos muitos casos de voto em trânsito aqui em Araçatuba? Nós tivemos cerca de 20 casos de eleitores que requereram esse voto em trânsito para o primeiro turno, né? Não requereram para o segundo turno. São 2 requerimentos diferentes. Isso, 2 requerimentos diferentes, mas podem ser feitos ao mesmo tempo. E as pessoas que ainda querem fazer o voto em trânsito para o primeiro turno podem ou o prazo já está esgotado? O prazo já se encerrou no dia 15, domingo, inclusive nós tivemos de plantão, né, até às 18 horas para fazer esse procedimento que a gente interessa. E doutor Fernando, a obrigatoriedade do documento com foto, ela se deve a quê? Araçatuba, ou aliás, o país teve algum problema grave que surgiu a necessidade dessa obrigatoriedade ou foi só uma medida de precaução? É uma medida de precaução e apurar melhor a identificação do eleitor, né? Porque com um documento com fotografia pode-se comparar ali, além de comparar outros dados, como filiação e tudo. Nunca houve problemas grandes, assim, às vezes algum equívoco de pessoas com o mesmo nome que acabaram votando
no nome da outra pessoa e aí homônimos que tiveram problemas. Que tiveram alguns problemas assim, mas nada problemas mais sérios nenhum. Nada, problemas mais sérios assim não se tem notícia, mas coisas assim que não foram relevantes para influenciar no resultado das eleições. Até as últimas eleições, nem sequer o título de eleitor era obrigatório, não é isso? Já em algumas eleições passadas, aproveitava-se um documento, uma certidão de nascimento, um RG e tal, procurava-se identificar o eleitor dessa forma. Agora vai se apurando mais as coisas. Então fica aí um aviso muito importante aos eleitores que estão nos assistindo. Nas eleições do dia 3 de outubro, só vai votar aquele eleitor que tiver munido do título eleitoral mais um documento com foto, é isso? Isso, é importante o eleitor já preparar os seus documentos, né? Porque senão verificar se o título está em ordem, né? Onde está o título, se os documentos estão em ordem, porque ainda há tempo, né, Marcelo? Qual é o prazo, o limite para aquela pessoa que foi olhar a caixinha, viu que não está com o título de eleitor e ficou desesperado, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que votar. Qual é o prazo para essa pessoa? Isso, o prazo determinado em lei é até 10 dias antes da eleição, ou seja, é 23 de setembro. Até o dia 23 de setembro, a pessoa pode estar indo ao cartório eleitoral e requerendo a sua segunda via, ou se for de um outro município, requerendo a reimpressão do seu título eleitoral. E, doutor Marcelo, as pessoas que moram no exterior e que têm o domicílio eleitoral no exterior vão poder votar nessas eleições? Isso. Quem tem o domicílio eleitoral no exterior, eles acabam sendo direcionados a uma zona específica de estrangeiros, né, de votos de estrangeiros. E eles podem votar para todos os cargos? Eles só votam para presidente e nos consulados e embaixadas dos países que eles estão localizados. Mas eles também estão sujeitos aos mesmos prazos, né, de regularização anterior. Vigentes aqui no Brasil. Então eles têm que estar já cadastrados nessas sessões especiais para poder votar no exterior. E aquelas pessoas que mantêm o domicílio eleitoral no Brasil, mas que no dia da eleição estarão no exterior, elas também vão poder votar no exterior ou elas devem fazer uma justificativa? Não, eles poderão. A lei determina que assim que eles retornem ao país, né, retornem ao Brasil, eles teriam 30 dias para justificar a sua ausência, né, comprovando através do meio do passaporte, passagem, alguns documentos. Esses documentos são enviados ao juiz, que ele analisa e essa pessoa realmente, comprovando que estava fora do país, ela é isentada de multas, né, e regularizada do seu título eleitoral. Tá certo. Bom, nós vamos para mais um intervalo comercial e voltamos já com muito mais informação com o Dr. Marcelo e com o Dr. Fernando falando sobre as eleições 2010. Até já!